Essa última entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a capital paulista. Eu sempre digo que quando a gente discute São Paulo, são também debates que podem ser levados para outras cidades aqui do Brasil, então é sempre importante a gente falar também sobre São Paulo. E o prefeito da capital, Ricardo Nunes, ele apresentou à Câmara Municipal a versão final do programa de metas 2021-2024 para a cidade. Tem um orçamento total estimado de 30,9 bilhões, esse novo programa de metas. Quem traz os detalhes aqui para a gente é a Paloma Lima, que é assistente de projetos da Rede Nossa São Paulo. Oi, Paloma, tudo bem com você? Como você está? Olá, boa tarde, tudo bem, Thalita? Tô bem, queria agradecer o espaço, boa tarde a todo mundo que está vendo. É um prazer te receber. Que bom que a gente conseguiu consertar o áudio da Paloma. Estava um pouquinho ruim, agora está perfeito, Paloma. Vamos lá, quais os principais pontos, as principais críticas feitas a esse programa? Aponta aqui para a gente. Bom, em termos gerais, a gente destaca que não houveram tantas alterações significativas, né, em relação à versão inicial desse programa de metas, principalmente em relação às propostas da participação social, né? Então, a gente destaca que foram poucas absorções da participação social que foram inclusas nessa versão final aí desse instrumento. E como principais destaques, né, as nossas principais críticas, né, um ponto que para a gente é bem caro é a questão do monitoramento, né? Então, desde a primeira versão não estava claro onde seria feito esse monitoramento do programa de metas, né? E nessa última versão continua não estando claro, né, onde vai ser. A gente tem o site das devolutivas, né, que foi divulgado junto, né, com essa versão final, mas ela não traz como vai ser feito esse monitoramento e ele é de difícil navegação, né? Então, é uma ferramenta que as pessoas precisam entrar meta a meta para saber qual que foi a devolutiva e você não tem muito bem como entender o que entrou, o que não entrou, se o que da minha meta, da minha proposta foi absorvido ou não, né? Então, isso dificulta o processo de acompanhamento da participação da população. E aí, como pontos positivos, né, a gente destaca a questão da regionalização, né? A gente tem um programa de metas que traz a regionalização de uma parte das metas por subprefeitura, ainda que não todas, né? Então, acho que é importante a gente trazer que tem metas que poderiam ser regionalizadas, como estratégia de saúde da família ou outras metas que não foram. Então, tem esse ponto de destaque. Apesar de avançar, ainda tem umas questões a serem alinhadas. E outro ponto, né, que a gente gostaria de destacar como crítica é a meta 46 em relação aos corredores de ônibus, né? Então, você tem uma mudança aí do termo que a gente vê com bastante preocupação, né? Uma coisa é você implementar 40 quilômetros de corredores de ônibus na cidade. Outra coisa é você viabilizar a implementação de 40 quilômetros de ônibus, né? Viabilizar pode ser muita coisa, né? Pode ser a mudança de um regulamento, de um normativo, pode caber muita coisa dentro dessa terminologia. A gente vê com bastante preocupação porque isso dificulta aí o cidadão a saber se essa meta que estava proposta inicialmente vai ser cumprida, se ele pode esperar 40 quilômetros de corredores de ônibus ou não. Então, para a gente são essas principais críticas aí a esse programa de metas, que é super importante para que a gente acompanhe, né, o que a gestão avançou, o que a gestão não avançou na cidade. E um outro ponto de destaque, né, ainda voltando na questão do monitoramento, é o valor base, né? Essa gestão não apresentou, né, essa categoria de informação e ela é essencial para a gente acompanhar se aquela promessa ela é robusta, né? Uma coisa é o prefeito prometer 30 UBS, né? Outra coisa é ele prometer 30 UBS num universo de 3 mil, de 2 mil, né? O quanto que isso representa de robustez em relação às gestões anteriores. Então, a gente destaca essas principais críticas em relação a essa versão que foi entregue nesse ano. Há um ponto curioso em relação ao que você traz dos corredores de ônibus, que em detrimento do transporte público, parece que há uma valorização do transporte individual, né? Com reformas, enfim, novas vias, o que não é positivo, já se sabe, né? Que se precisa muito mais de um investimento no transporte público. Quando a gente faz a comparação, né, da quantidade de metas que priorizam aí o transporte individual, né, então tapa-buraco, todas essas metas de recapeamento, que elas são importantes, né, mas é importante que se avance em metas
que melhoram o transporte público, né? Que melhora essa acessibilidade, sobretudo para a população mais vulnerável, que a gente já viu, né? Que é a população que mais corre risco aí em relação à pandemia, né? Que mais demora, que mais sofre esses impactos de um transporte público ruim, né? Então, quando você tem metas que priorizam aí o transporte individual, um lado vai ficar de fora, e a gente tem visto que é o lado do transporte público. Que pena. Paloma, quero agradecer essas atualizações que você traz para a gente. A gente segue acompanhando, inclusive, o programa de metas, discussão de plano diretor. A Rede Nossa São Paulo sempre traz as atualizações aqui para a gente. Obrigada, viu? Um beijo para você e até a próxima. Obrigada. Obrigada.